Meu sogro tenta me chantagear no hospital e pergunta, quando eu me recuso, você acha que vão acreditar em você em vez do próprio pai dele? Mas acreditam, e isso tem consequências sujas. Tenho 32 anos e sou casada com meu marido de 34 há 5 anos. Sei que no Reddit é comum contar como o casal se conheceu, mas a nossa história não é muito emocionante. Nós simplesmente nos conhecemos no último ano da faculdade, enquanto trabalhávamos juntos em um projeto de horta comunitária. E foi isso. Mas isso nos levou a nos conhecermos e a nos apaixonarmos. Depois de nos formarmos, nosso relacionamento evoluiu naturalmente. Fomos morar juntos, construímos nossas vidas e eventualmente nos casamos. Isso resume bem. Minha história pessoal também é bastante simples. Meus pais chegaram a este país quando eu tinha apenas 3 anos. Meu pai trabalhava na construção civil e minha mãe limpava casas e depois trabalhou em um asilo. Eles aceitaram qualquer trabalho que conseguissem para nos dar, a mim e ao meu irmão mais novo, oportunidades que eles nunca tiveram. Eu os vi trabalhar em turnos duplos, fins de semana e feriados ano após ano. O exemplo deles me impulsionou a me esforçar na escola. Consegui bolsas de estudo e me tornei a primeira pessoa da minha família a frequentar a universidade. Hoje sou professora do 5º ano em uma escola pública. Meu marido vem de um mundo muito diferente. A família dele vive na nossa cidade há gerações. O pai dele, William, de 60 anos, é dono de uma empresa de desenvolvimento imobiliário de sucesso e participa de vários conselhos corporativos. A mãe dele, Vitória, de 58 anos, dedica seu tempo à organização de eventos beneficentes e à manutenção de suas amplas conexões sociais. A casa de infância do meu marido fica no bairro mais exclusivo da cidade, e o círculo social dos pais dele inclui políticos locais, líderes empresariais e famílias ricas de longa data. Desde o início, ficou claro que os pais do meu marido tinham reservas quanto a mim. Na primeira vez que meu marido mencionou que eu estudava para ser professora, vi no rosto de William que isso era um problema. Ele me perguntou sobre minhas ambições profissionais com um tom que sugeria que ensinar não era uma profissão de verdade. Quando souberam da minha história familiar no nosso primeiro jantar juntos, Vitória sorriu de maneira tensa e rapidamente mudou de assunto. Com o passar dos anos, a desaprovação de William só piorou. Ele constantemente fazia comentários sobre meu trabalho, sugerindo que era mais um passatempo do que uma carreira de verdade. Ele se perguntava por que eu dirigia meu carro modesto em vez de deixar que meu marido me comprasse algo apropriado para alguém da família. Eu respondia que gostava do meu carro e que não queria que meu marido me comprasse um. Vitória era mais sutil, mas igualmente pouco acolhedora. Ela preferia aquele tipo de elogio que na verdade não era um elogio. Frequentemente comentava sobre minha origem exótica e dizia achar fascinante, mas não de forma genuína. Era como se estivesse observando um animal fazer um truque. Meu marido percebia esses comportamentos e sempre me defendia, isso eu tenho que reconhecer. Ele cresceu com essas pessoas como pais, então sabia bem como eles podiam ser. A verdade é que eu não ligava para os pais dele. Eu era casada com meu marido, e o fato de ele me defender era tudo o que eu precisava. No mês passado, recebi o diagnóstico de uma condição médica que exige cirurgia. Não é fatal, mas é séria o bastante para ser assustadora. A recuperação envolveria várias semanas com mobilidade limitada. Meu marido tem me apoiado muito durante todo o processo, mas também estava lidando com um projeto importante no trabalho que poderia levá-lo à promoção que ele persegue há anos. Na terça-feira passada, tive uma consulta de acompanhamento para discutir os detalhes da cirurgia e os planos de recuperação. Meu marido tinha uma reunião de trabalho que não podia adiar, então minha melhor amiga, Mia, de 33 anos, foi comigo. Mia e eu somos amigas desde o ensino médio. Ela esteve comigo em tudo, inscrições para a universidade, meu casamento, e agora esse problema de saúde. Chegamos cedo ao consultório do especialista e nos sentamos na sala de espera. Eu estava preenchendo alguns formulários quando ouvi alguém dizer meu nome. Levantei os olhos e vi William ali, me olhando com uma expressão estranha. Isso não fazia sentido. A clínica era especializada na minha condição específica e até onde eu sabia, William não tinha problemas de saúde que exigissem esse tipo de especialista. Antes que eu pudesse perguntar por que ele estava ali, os olhos de William se voltaram para Mia e ele a olhou de forma esquisita. Sei o que vocês vão pensar, mas não a olhou como se a desejasse. Foi mais como se estivesse tentando descobrir quem era aquela pessoa. E então exigiu saber quem ela era. Ele fez isso com um tom de voz tão alto que várias pessoas na sala levantaram os olhos. Expliquei que Mia era minha amiga, que tinha vindo me acompanhar na consulta porque meu marido tinha compromissos de trabalho. O rosto de William se transformou com uma expressão que só posso descrever como predatória. Ele me perguntou se meu marido sabia da minha amiga, num tom que deixou bem claro o que ele estava insinuando. Fiquei atônita e perguntei o que ele queria dizer. William se aproximou de mim, abaixou a voz e me chamou de interesseira. Disse que sempre soube que eu não era boa o suficiente para o filho dele e que agora tinha provas de que eu o estava traindo, e ainda por cima com uma mulher. E então veio a parte mais chocante.
Ele disse que ficaria em silêncio sobre o que havia descoberto se eu aceitasse pedir o divórcio ao meu marido. Minha mão tremia enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. William estava realmente tentando me chantagear com uma acusação completamente fabricada. Aparentemente, segundo ele, minha raça tem certas inclinações sexuais que podem se manifestar até pelo desejo por outra mulher. Perguntei diretamente se ele estava me chantageando. Ele nem sequer negou. Disse a ele que não iria aceitar essa exigência e expliquei a realidade da situação. Eu estava ali para um procedimento médico, e Mia estava me apoiando porque meu marido estava trabalhando. Ele disse que eu podia aceitar, ou me arrependeria. Me chamou de lixo e ameaçou garantindo que meu marido e todos os outros acreditariam na versão dele dos fatos. Ele me disse que meu marido sempre acreditaria no pai antes de acreditar em mim. Nesse momento, uma enfermeira chamou meu nome. Peguei minhas coisas e passei rapidamente por William, com Mia logo atrás de mim. Durante toda a consulta, mal consegui processar o que o médico estava dizendo sobre a cirurgia que se aproximava. Tudo em que eu conseguia pensar eram nas ameaças de William e em como contaria ao meu marido. Quando meu marido chegou em casa naquela noite, imediatamente percebeu que algo estava errado. Contei a ele tudo o que tinha acontecido na clínica. A reação dele foi imediata, como se espera de um bom marido. Seu rosto ficou vermelho de raiva e suas mãos tremiam enquanto ele andava pela sala. Sem hesitar, ele ligou para o pai e colocou a chamada no viva voz. William atendeu dizendo que estava esperando para conversar com meu marido sobre meu comportamento. Meu marido o interrompeu e gritou diretamente com ele por ter me ameaçado e tentado me chantagear. William tentou inventar uma história sobre ter me visto com alguém na clínica, mas meu marido calou. Disse a William que sabia sobre minha condição médica, que Mia estava lá porque ele tinha uma reunião importante, que ele conhecia Mia, pois ela era uma amiga de longa data, e que tudo que William havia dito e feito era, no mínimo, questionável. Ele chamou a tentativa de William de explorar minha doença para obter alguma vantagem de nojenta. Quando William tentou recuar, alegando que estava apenas zelando pelos interesses do filho, meu marido perdeu completamente o controle. Gritou que William nunca tinha me dado uma chance, que me desprezava desde o primeiro dia por causa da minha origem, e que para ele aquilo era o fim. Disse a William para não ligar, não entrar em contato comigo e não aparecer na nossa casa. Em seguida desligou. Os 5 dias seguintes foram intensos. William tentou repetidamente entrar em contato com meu marido, mas ele não atendeu as chamadas nem respondeu às mensagens. Vitória começou a ligar sem parar, insistindo que William estava arrependido e que não quis dizer o que disse. Meu marido se manteve firme na decisão de cortar contato com os pais. Eu, sinceramente, me senti aliviada com a possibilidade de não ter mais que lidar com a hostilidade de William e os comentários sutis de Vitória. Também me senti imensamente grata por ter um marido tão incrível. Não sei o que o futuro nos reserva, porque William não é o tipo de pessoa que lida bem com rejeição. Mas tendo meu marido ao meu lado, acho que tudo será muito mais fácil. Atualização 1. Meu marido tem se mantido firme na decisão de cortar contato com o pai. Essa postura foi colocada à prova cerca de uma semana após minha publicação, quando William apareceu em nossa casa sem aviso prévio durante o jantar. Ouvimos batidas agressivas na porta da frente e quando meu marido olhou pelo olho mágico, viu o pai ali, com o rosto vermelho e claramente agitado. Meu marido abriu a porta com a corrente de segurança ainda colocada, e William tentou entrar imediatamente. Suas palavras estavam arrastadas e mesmo estando atrás do meu marido, consegui sentir o cheiro de álcool. Acho que vocês podem imaginar o nível de álcool no sangue de William. William estava ali para conversar com meu marido e disse que não sairia até que tivessem uma conversa. Afirmou que era pai dele e que ele não podia rejeitá-lo. Meu marido respondeu que William havia perdido o direito de se chamar pai no momento em que tentou me chantagear, e ordenou que fosse embora ou chamaria a polícia. A resposta de William foi chamar meu marido de ingrato, e a mim de nomes muito piores. Ele deve ter me visto parada atrás do meu marido, o que provavelmente o deixou ainda mais furioso. Acusou-me de ser lésbica, de estar usando meu marido como forma de esconder isso, e de que, por egoísmo, eu estava destruindo uma família. Meu marido bateu a porta com força e a trancou. William continuou batendo e gritando obscenidades, todas direcionadas a mim e a minha amizade com outra mulher, por vários minutos, até que finalmente o ouvimos ir embora. No dia seguinte, encomendamos câmeras de segurança para instalar ao redor da nossa casa. Embora isso tenha me dado uma certa sensação de segurança, ainda assim fiquei profundamente abalada com a presença daquele homem, e pude ver que meu marido também estava sendo afetado. Comecei a ter pesadelos vívidos com William invadindo nossa casa ou aparecendo na minha escola. Vitória tem sido incansável em suas tentativas de nos fazer reconciliar com William. Liga para meu marido todos os dias e deixa mensagens chorosas tentando comovê-lo. No fim de semana passado, recebemos uma ligação inesperada da irmã mais nova do meu marido, Lia, de 29 anos. Meu marido e Lia nunca foram muito próximos durante a infância. William sempre os comparava, favorecendo o filho que no momento ele considerava mais bem-sucedido.
Ele não tinha um preferido de verdade, isso dependia de qual deles servia melhor aos seus interesses. Lia nos contou que William também apareceu bêbado no apartamento dela, falando horrores sobre nós e fazendo uma cena parecida com a que fez na nossa casa. Exigiu que ela ficasse do lado dele contra nós. Quando ela se recusou, ele ficou agressivo e começou a quebrar coisas no apartamento. Ela teve que chamar a polícia para retirá-lo. Naquela noite, meu marido finalmente bloqueou o número da mãe e enviou uma mensagem em grupo para toda a família estendida, explicando que se afastaria da comunicação familiar e pedindo que respeitassem nossa privacidade. No dia seguinte, meu marido sugeriu que procurássemos um terapeuta familiar, não para nos reconciliarmos com os pais dele, mas para trabalharmos nossos sentimentos em relação à situação e garantir que estávamos alinhados sobre como seguir em frente. Concordei, e tivemos nossa primeira sessão na semana passada. A sessão foi emocionalmente exaustiva, mas muito útil. Lá falamos sobre tudo o que estava acontecendo com o pai dele, e foi um ambiente seguro para expressarmos o que realmente pensávamos. Meu marido admitiu que se sentia culpado por cortar relações com os pais, embora soubesse que era a decisão certa. Falou sobre como sempre sentiu que nunca atendia às expectativas de William. Compartilhou uma história de quando contou a William que queria seguir carreira em direito ambiental, e William riu dele, dizendo que era um desperdício de potencial. Também o chamou de fraco por querer escolher uma profissão apenas para salvar uma foca e conviver com um pouco de lixo. Está claro que William não entende nada sobre meio ambiente nem sobre direito ambiental. Também expressei meu medo de que meu marido eventualmente pudesse guardar ressentimento por tê-lo colocado entre mim e a família dele. Mas ele disse que essa decisão também era dele, e que eu deveria ficar tranquila quanto a isso. A terapeuta nos deu exercícios de comunicação e sugeriu que escrevêssemos cartas para William e Vitória, cartas que nunca enviaríamos, como forma de processar nossos sentimentos. Minha cirurgia estava marcada para a semana passada, e felizmente tudo correu bem. Agora estou me recuperando em casa. Meu marido tirou licença do trabalho para cuidar de mim e tem mantido todo o drama familiar bem longe, para que eu possa me concentrar na minha recuperação. Meus pais têm sido de grande ajuda, trazendo refeições caseiras e ajudando com as tarefas domésticas. O contraste entre o apoio incondicional deles e o comportamento de William e Vitória é gritante. Apesar do estresse contínuo, meu marido e eu estamos nos comunicando melhor do que nunca. Pela primeira vez em nosso casamento, realmente sentimos que somos uma equipe unida diante das pressões externas, em vez de tentarmos lidar com elas separadamente. Atualização 2. William intensificou seu comportamento em resposta à nossa postura contínua de não manter contato. Cerca de 3 semanas atrás, meu marido e eu começamos a receber pacotes estranhos e anônimos pelo correio. No início continham apenas coisas aleatórias, recortes de catálogos, jornais velhos e artigos semelhantes. Depois começaram a ficar mais perturbadores. Um envelope continha fotografias do meu marido quando criança, cortadas em tiras. Outro pacote trazia um ursinho de pelúcia danificado, que meu marido reconheceu como sendo um que ficava em seu quarto de infância. Na semana passada, recebemos o pacote mais perturbador até agora. Um monte de papéis que pareciam ter sido arrancados de um diário. Continha entradas detalhando os pensamentos de William sobre mim ao longo dos anos. O nível de ódio expresso era chocante. Ele se referia a mim com uma linguagem viciosa, como uma invasão estrangeira em sua família. Havia ameaças vagas sobre lidar com o problema e salvar meu marido de mim. Temos quase certeza de que esses pacotes vêm de William, mas não temos provas. Nunca há um remetente e os carimbos postais vêm de diferentes cidades do estado. Documentamos tudo e registramos um boletim de ocorrência na polícia, mas os oficiais nos disseram que não há muito o que possam fazer sem evidências concretas ligando William aos pacotes. O estresse tem cobrado seu preço. Meu marido está com dificuldades para dormir e frequentemente acorda de pesadelos sobre sua infância. Ele começou a se abrir mais sobre sua criação, compartilhando histórias sobre o abuso emocional de William e como Vitória permitia tudo sem nunca dizer nada. Não é fácil ouvir essas histórias, e é muito doloroso, mas fico feliz que ele se sinta seguro o suficiente comigo para compartilhar essas memórias. Eu também estou lutando. As palavras cheias de ódio nas páginas do diário de William continuam se repetindo na minha mente. Mesmo sabendo que não são verdadeiras, é difícil não deixar que me afetem. Hoje me peguei duvidando das minhas interações com colegas e pais na escola, preocupada com a possibilidade de William estar espalhando boatos sobre mim. Continuamos com nossas sessões de terapia, que têm sido incrivelmente úteis para processar tudo o que aconteceu e fortalecer nosso relacionamento. Apesar de todo esse caos, houve alguns desenvolvimentos positivos. Já estou completamente recuperada da cirurgia e voltei ao trabalho. Meus colegas e meus alunos têm sido maravilhosamente solidários. Na semana passada, minha turma me surpreendeu com um cartão feito à mão desejando melhoras. É por isso que eu amo tanto meu trabalho, ele me proporciona essas pequenas coisas que significam o mundo para mim. Meu marido tem se dedicado completamente ao trabalho no escritório de advocacia ambiental.
Recentemente assumi um caso importante contra uma corporação que tem despejado resíduos ilegalmente em bairros de baixa renda. Ele também recebe muito de volta com esse trabalho, e posso ver o quanto ele se importa em fazer a diferença nessas comunidades. É como se isso o energizasse. Estamos levando as coisas um dia de cada vez, documentando tudo e focando em nos apoiar mutuamente. Não vamos ceder em nada disso, porque o que mais nos importa agora é a nossa paz, mesmo que tentem tirá-la de nós. Lia se tornou uma aliada inesperada durante todo esse processo. Ela nos mantém informados sobre qualquer fofoca familiar e tem ficado firmemente ao nosso lado. Meu marido finalmente conseguiu ter uma relação normal com a irmã, sem William no meio, e isso parece algo positivo nesse mar de negatividade. Atualização 3. Olá, estou cautelosamente otimista de que as coisas finalmente estão começando a se acalmar. Os pacotes estranhos pararam de chegar aproximadamente um mês após minha última publicação. Não tenho certeza se William desistiu ou se a intervenção da polícia o assustou, mas de qualquer forma tem sido um alívio. Meu marido e eu continuamos com nossas sessões de terapia, embora tenhamos reduzido a frequência para uma vez por mês. As ferramentas que aprendemos têm sido valiosas para nos ajudar a lidar com essa situação difícil e fortalecer nosso relacionamento. Temos praticado os exercícios de comunicação e aprendido a expressar nossas necessidades de maneira mais clara. Mantivemos nossa postura de não contato com William e Vitória. De modo geral, meu marido diz que se sente mais em paz do que esteve em anos. Ele começou a se abrir mais sobre sua infância, compartilhando tanto memórias boas quanto dolorosas. Ainda está processando emoções complexas sobre sua criação, e tem sido um apoio tremendo durante todo esse processo. Ele se manteve firme em nossa decisão e, inclusive, decidiu limitar ainda mais o próprio contato com os pais, após testemunhar o comportamento errático de William. Agora, Lia vem jantar conosco uma vez por semana, e tem sido maravilhoso ter um membro da família ao nosso lado enquanto perdíamos dois. Na semana passada, ela trouxe uma caixa de fotos antigas da família, e meu marido passou horas olhando-as, compartilhando histórias da infância que nunca tinha me contado antes. Minha saúde melhorou significativamente e me sinto mais forte. Comecei um novo projeto na escola, desenvolvendo um programa de mentoria para estudantes de primeira geração que irão para a universidade, baseado em minhas próprias experiências. É muito bom canalizar minha energia em algo positivo e potencialmente transformador para meus alunos. O trabalho do meu marido também vai muito bem. Recentemente ele ganhou um caso importante contra a corporação que estava poluindo um rio local. Vê-lo tão apaixonado pelo que faz e fazendo a diferença na nossa comunidade tem sido maravilhoso. É um contraste total com a carreira que William tentou forçá-lo a seguir, porque agora posso ver que meu marido se sente realizado perseguindo esse sonho. Começamos a conversar sobre formar uma família em breve. É um assunto que já discutimos de tempos em tempos ao longo dos anos, mas sempre adiávamos por causa de vários focos de estresse. Agora, ambos sentimos que estamos em um lugar muito mais saudável, tanto individualmente quanto como casal. Não temos pressa, mas é bom estar planejando o futuro juntos. Sabemos que manter limites é um processo contínuo, e estamos preparados para os possíveis desafios no futuro. As festas de fim de ano estão se aproximando, e esperamos que possa haver uma pressão renovada por parte de Vitória ou de outros membros da família para uma reconciliação, mas nos sentimos mais preparados para lidar com o que vier. Por enquanto, estamos aproveitando a paz e a estabilidade pelas quais trabalhamos tão arduamente. Estamos focando em construir a vida que queremos, cercados de pessoas que genuinamente nos apoiam e se importam conosco. Nem sempre é fácil, mas é o que sentimos ser o certo. Atualização 4. Com tudo o que aconteceu durante e depois das festas, perguntei ao meu marido se havia algum problema com o álcool por parte do pai dele. Não é uma pergunta estranha, já que vocês leram sobre suas interações conosco. Ele sempre aparecia fedendo a álcool. Cheguei até a pensar que naquele dia na clínica, ele poderia estar sob efeito da bebida. Mas como não senti nenhum cheiro diferente, não posso afirmar com certeza. Ainda não sei por que ele estava lá naquele dia. Ele tem muita influência na cidade e talvez alguém tenha lhe dito que eu estaria ali. Talvez estivesse procurando a oportunidade de falar comigo a sós para me ameaçar. Até mesmo a ideia de que eu estaria traindo meu marido com uma mulher me pareceu absurda, mas acho que foi a primeira coisa que ele viu ali, uma forma de tentar me chantagear e me fazer sentir medo. Ele também achava que o filho o ouviria, e já vimos o quão bem isso funcionou para ele. A resposta do meu marido à pergunta se seu pai sempre bebeu muito foi sim. Mas ele sempre disse que William era um alcoólatra funcional ou social que bebia em casa ou em eventos, mas que ao menos para as pessoas de fora da família, parecia sempre divertido. No entanto, nesses momentos livres de álcool, como meu marido chama, era quando ele se mostrava mais cruel e severo com eles. Fazia-os competir por qualquer coisa que tivesse acontecido no dia, dizendo coisas como, sua irmã ou seu irmão é melhor porque hoje fez isso ou aquilo.
A polícia já os parou algumas vezes, voltando de um jantar, mas William sempre soube quem chamar para que o policial os deixasse ir. Esse homem dirigia um carro com crianças no banco de trás estando embriagado. Há alguns meses, perto das festas, uma dessas ocasiões em que dirigia bêbado não terminou tão bem. William e Vitória acabaram colidindo com um carro estacionado. Apesar dos ferimentos leves que ambos sofreram, ninguém mais ficou machucado. A polícia chegou, e poderia ter sido mais um caso de William usando sua influência, mas o horário, a região, ou seja lá o que for, não ajudaram. Muitas pessoas começaram a sair dos apartamentos para a rua ou para as sacadas, para ver o que estava acontecendo e também para filmar. Em um dos vídeos William aparece ligando para alguém, provavelmente para limpar a bagunça, mas os policiais não podiam fazer nada, pois estavam sendo filmados. Não dava simplesmente para chamar alguém para buscar o carro de William e deixá-los voltar para a casa de Uber, quando todos estavam olhando. Eles precisaram levá-los para a delegacia pelo menos para mostrar que estavam levando a situação a sério. Ou foi isso que William pensou? Porque logo muitas pessoas descobriram quem ele era e começaram a pressionar na cidade para que ele não escapasse impune. Muitos sabem que William tem poder e influência por aqui. Afinal, não é uma cidade tão grande. Assim, designaram um juiz para o caso, e ele teve que seguir todo o processo legal por dirigir e causar um acidente estando embriagado. Foi condenado a pagar uma multa que para William não é grande coisa, e também a arcar com os custos do carro atingido, o que novamente não faz diferença para ele. Mas além disso, recebeu cerca de 300 horas de trabalho comunitário e 1 ano de liberdade condicional, durante o qual não pode sair do estado. Sei o que vocês devem estar pensando, que ele deveria ter ido para a cadeia. Mas para isso, ele provavelmente teria que ter atropelado alguém, e acho que ninguém merece esse destino só para que William passe seus dias na prisão. Então, desde o final do ano até agora, William tem vivido meses difíceis. Tanto que o jantar anual de Natal na casa dele foi cancelado. De qualquer forma, nós não iríamos comparecer. Agora, um detalhe pequeno, mesquinho ou vingativo, você decide o nome. Embora eu apoie meu marido, parte do trabalho comunitário de William deveria ser visível ao público. Nada de cumprir as horas escondido em um prédio. As pessoas precisavam ver que ele estava sendo punido, especialmente porque o prefeito está prestes a se reeleger e não pode perder pontos com isso. Algumas das tarefas de William incluíam limpar as margens do rio da cidade, o mesmo rio que meu marido lutou para proteger contra o despejo de resíduos. Então, um dia, ao passar de carro por ali, meu marido parou para dizer de nada. William ficou tão surpreso quanto eu, pois não entendeu por que ele tinha dito isso. Perguntou o motivo, já que não havia dito obrigado, e meu marido respondeu que deveria fazê-lo, porque graças a ele, William estava apenas recolhendo lixo, em vez de lidar com resíduos tóxicos em um rio contaminado com produtos químicos. Sei que parece uma provocação, mas meu marido realmente disse isso como quem afirma, no fim das contas, minha profissão não era tão ruim assim, e não como uma zombaria. Em outras questões, descobrimos quem estava enviando as coisas, foi Vitória. Bem, algumas foram enviadas por William, mas com isso conseguimos uma ordem de restrição contra eles, que agora também é pública, graças a Lia. Ela diz que tudo que possa enfraquecer o poder de William na cidade deve ser usado. A forma como descobrimos isso, prefiro guardar para nós. Revelar poderia nos tirar uma vantagem no futuro, caso precisemos usá-la novamente. Não sei quem pode estar lendo isso, talvez alguém da minha cidade, talvez alguém que conheça William. O ideal é nunca precisar, mas prefiro ter essa garantia. Além disso, meu marido e eu começamos a tentar ter um bebê, mas ainda não há novidades sobre gravidez. E é isso. Não falei com ninguém, só me sentei para escrever, mas sinto como se estivesse sem fôlego de tanto escrever.